Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fagulhas de Luz. Nessa terça-feira, estamos aqui para mais um bate-papo com Sidney Fernandes. Lembrando que ontem, segunda-feira, nós demos início a mais um texto de Sidney Fernandes, um novo artigo que a gente traz aqui para o Fagulhas de Luz. E o artigo da vez é O Incrédulo. Ontem o Sidney falou um pouco do nosso querido Jorge. Hoje eu gostaria que ele falasse mais um pouco do Jorge e também falasse assim, Sidney, para a gente, rememorasse para quem não lembra direito e trouxesse, né, para aqueles que vão ficar sabendo agora, como foram as primeiras manifestações dos espíritos, Sidney. Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz, o Fagulhas dessa terça-feira. O Jorge era um incrédulo. Ele nem acreditava direito se haveria vida após a morte ou não. E um amigo dele, Gabriel, levou-o para uma reunião em que talvez ele pudesse obter uma comunicação com seus entes queridos. Mas o fato de a pessoa não acreditar não é um obstáculo a essa comunicação? Bem, antes de falar do Jorge, eu quero dizer a você, Theo, que as primeiras comunicações dos espíritos dos mortos foram obtidos através da tipologia. Na verdade, o nome é complicado, mas é simplesmente batidas, em que, convencionando o número de ruídos, por exemplo, uma batida para sim, duas para não, conseguia se comunicar. Mas era um método primitivo, porque limitava a formulação de perguntas cujas respostas eram sempre monossílabos, sim ou não, sim ou não. Quando se emprega esse meio, o espírito exprime, através da energia empregada nas batidas, a natureza dos seus sentimentos. Então, quando o movimento é brusco, ou ele é repetido, ou se a mesa inclina um pouco, tudo isso quer dizer o humor do espírito. Se ele quer dirigir-se a um dos presentes, aproxima-se dele com brandura ou violência, conforme seus sentimentos de afeição ou antipatia. Tudo isso, Theo, para dizer que eram métodos assim rudimentares, era o começo das comunicações. O professor Rivail, um francês, nascido em 1804, por volta de 1855, foi convidado a uma dessas reuniões e lá ele percebeu que o pessoal fazia daquilo uma brincadeira. Eles queriam saber notícias materiais, que número ia dar na loteria, onde estava um objeto que havia perdido, enfim, estavam vulgarizando a comunicação com os mortos. Esse professor Rivail, que depois assumiu um pseudônimo de Allan Kardec, ele pôs ordem na casa. Ele passou a considerar aquele fenômeno, aquelas manifestações, como coisas sérias. Os espíritos estavam ali com algum objetivo. Se havia, vamos dizer assim, respostas, se existiam respostas inteligentes, é que por trás das batidas dos fenômenos haviam criaturas inteligentes. Mas, Theo, isso tudo só para dizer, só para ilustrar a situação do Jorge, que estava chegando ali em comunicações ainda com a sistemática primitiva. Ela, no transcorrer das nossas conversas desta semana, você vai ver que elas evoluíram e aí a comunicação ficou mais tranquila. Mas amanhã nós vamos estar de volta, vamos contar um outro caso e aí sim vamos voltar a falar do Jorge, que está com saudades da sua irmã e da sua esposa, que já faleceram, e gostaria de saber notícias dela. Por hoje, muito obrigado. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta.